minhas raízes estão aqui. Boa tarde, bem-vindos ao Plaza Com, a iniciativa que junta o Centro Comercial Plaza, o JM Rádio e o JM num espaço de diálogo mensal e que nesta tarde recebe António Barroso Cruz, ele que tem mais de 2 décadas de atividade no setor turístico, fez da viagem uma forma de vida, já visitou mais de uma centena de países, 121 para ser precisa, fez também da sua experiência, traduziu-a, quero dizer, em diversos artigos, em programas de televisão, de rádio também, e hoje está connosco para, durante os próximos 30 minutos, sensivelmente, nos falar um pouco sobre o seu percurso no setor turístico. Muito obrigada, bem-vindo ao Plaza Com. Começava justamente por lhe perguntar como é que surgiu este seu interesse pelo setor turístico, mas em particular pelas viagens. Muito obrigado em primeiro lugar ao Plaza pelo convite que me fizeram, obrigado também ao Jornal da Madeira e à 88.8 enquanto parceiros que são nesta iniciativa. Obrigado também aos presentes. Ora, esta opção, digamos que pelas viagens, é uma opção que vem de há muito e permita-me só uma pequenina correção, disse-me que há mais de 2 décadas, e é um facto, há mais de 2 décadas que eu estou nisto, mais concretamente há 4 décadas, por isso é praticamente o dobro daquilo que referia. Isto começou por eu, quando terminei o liceu, ter de optar por uma área para fazer o meu curso, e então optei pela área do turismo na altura, portanto isto em 1981, 82. Entrei no ISLA, o Instituto Superior de Línguas e Administração, para cursar turismo, fiz o meu percurso académico, terminei e comecei a minha atividade profissional na área das viagens em 1986, já então na Agência Abreu. Ora, com este aproximar, digamos assim, ou este mergulhar na área das viagens, no setor do turismo, e ao longo da vida, passando por vários departamentos, por várias experiências, trabalhei também na aviação, trabalhei também nos operadores turísticos, trabalhei também em hotelaria, tudo isto me foi, de alguma forma, enriquecendo, permitindo olhar para as viagens, para o setor das viagens, como um todo, ainda com muitas ramificações, e então ter vindo a desenvolver ao longo destes anos, lá está a tal paixão pelo turismo, porque é aqui o associar da paixão com profissional e também lazer. E numa altura em que estamos na época de verão, que também é conhecido por ser o maior movimento turístico, perceber o que é que, na sua opinião, de acordo com a sua experiência, o que é que continua a motivar as pessoas para viajar? Eu acho que as viagens de há cerca de uma década, pouco mais, ao dia de hoje, tornaram-se, isto sem querer exagerar nesta imagem, tornaram-se um bem de primeira necessidade. As pessoas, independentemente dos sonhos que tenham em conhecer o mundo, e sempre aconteceu, desde o início dos tempos, sempre aconteceu as pessoas quererem andar de lugar para lugar, mas a necessidade de fazer bem não apenas, diria que à parte física, mas sobretudo à parte mental, à parte espiritual, tornou-se o tal bem de primeira necessidade que eu referia. Por isso é natural que hoje em dia, não apenas no verão, apesar de, como dizia muito bem, no verão acontecer, digamos que uma concentração de pessoas que podem viajar, porque na maioria dos casos é quando podem ter férias, os meses de julho e agosto, eventualmente, o que continua a motivar as pessoas é o sonho e depois o prazer de concretizar esse sonho e a tal necessidade de que eu lhe falava de ir para fora. E nota também que existe um maior poder económico. Referia a última década como de determinante para este boom de viajantes e, de facto, assiste-se a um turismo de uma massificação por
toda a Europa também. Perceber se também estes factores económicos vieram ajudar e como é que olha, da sua experiência, acha que os madeirenses viajam mais? Eu não me vou limitar a falar dos madeirenses, mas isso acontece também, obviamente, eu sei que estamos na Madeira, portanto faz mais sentido, um processo transversal. Essa questão do financeiro é importante naturalmente, mas é uma pergunta um bocadinho chata, ou uma resposta um bocadinho chata, quando nós sabemos que no nosso país 24% da população sensivelmente vive abaixo do limite da pobreza. Portanto, como é que, apesar de tudo, há muita gente a conseguir viajar? Há, de facto, porque o processo de viagem democratizou-se muito nas últimas décadas, diria que nas últimas 2 décadas, a década e meia, democratizou-se muito. Entraram também em cena muitas companhias low cost, tanto para a Madeira como para muitas partes do mundo. Entraram em cena companhias low cost que vieram, de facto, proporcionar essa possibilidade de mais gente viajar, e ainda bem que assim é. E depois há a tal questão, porque tudo isto tende a cair, dependendo, obviamente, dos destinos, tende a cair de uma massificação. A Madeira, hoje em dia, com tudo o que isso traz de bem e de menos bom, é um destino de massas. Mas, por exemplo, se formos para o Botão, viajar para o Botão já não é um destino de massas. É um destino muito seletivo, que tem muito cuidado na proteção da sua natureza, do seu património, e, como tal, seleciona muito, e o número de pessoas que vai para lá não é nem sequer comparável àquele que vem para a Ilha da Madeira, ou para a região da Madeira. É muito restrito. E perceber também, em termos de destinos, quais é que são aqueles que são os mais procurados, passa a redundância. Bem, os mais procurados, eu posso ir aqui por vários caminhos. A partir daqui, a partir da Madeira, posso ir por vários caminhos. Circuitos da Europa é sempre um produto que é muito procurado, pelo menos na nossa agência, e creio que de uma forma transversal. Os cruzeiros também. O madeirense é um cruzeirista por gênese, praticamente, não é? Temos aqui o mar, temos aqui os navios de cruzeiro, temos aqui o porto mesmo ao lado. Eu lembro perfeitamente, quando o navio saía daqui, era só descer de Santo António, onde vivo, até cá abaixo, ao Portinho. Portanto, era simples. E mesmo, olha o André, um grande viajante também. E também, quando havia aqui o ferry para Portimão, também lembro perfeitamente de meter o carro no ferry, ir até Portimão e daí partir para o resto da Europa. Portanto, a Europa, os cruzeiros continuam com certeza a ser mais fáceis, porque são mais baratos de uma forma geral, estão mais próximos também, mas depois há aqueles destinos que são considerados os destinos exóticos. Nem vou falar nas Ilhas Espanholas, nem nas Baleares, nem nas Canárias, porque isso é recorrente. Falo da Tailândia, falo do Japão. O Japão, desde que reabriu após a pandemia em 2022, tem tido uma procura assim completamente louca. A China, o Sri Lanka, a Índia, tudo isso são destinos um bocadinho mais afastados, ficam ali, não é, no Oriente, na Ásia, que são muito procurados, não apenas pelo mercado madeirense, mas pelo mercado em geral. E depois de ter já conhecido 121 países, julgo estar correta nesta informação, ainda existe aquele entusiasmo de partir para um destino novo? Ah, sim. Eu sou daqueles que apanham o barco de Lisboa para Cacilhas e fico super entusiasmado. Portanto, eu gosto de apanhar um meio de transporte e ir para qualquer lado. Mas claro que existe, há países que eu ainda não conheço, há muitos países, falava em 121, está correto, mas oficialmente existem 197 países, portanto ainda faltam 76, por isso e dentro desses 76... É para conhecer todos. Não vou conseguir, preciso de outra vida para ir a todos, mas dentro desses 76 ainda há muitos países, meia dúzia de países que eu assim de repente posso dizer, o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão, são 3 países em que eu amanhã entraria num avião e iria. Também há esta questão da conjuntura política e geopolítica, claro, que também tem impedido o fluxo de turistas para certos e para determinadas zonas do globo. É um facto, Romina, é um facto porque, como nós sabemos, o Médio Oriente é uma zona, enfim, é uma zona historicamente de conflitos. O Médio Oriente não é algo que começou há 2 ou 3 ou 4 anos. Isto é histórico, como todos sabemos. Agora, há ali, sobretudo, 2 países, ou 3 países, diria,
que é o caso de Israel, que é o caso da Jordânia, o caso do Irão também. O Irão é um país lindíssimo, para quem não imagina, o Irão é um país lindíssimo. Aliás, eu creio que estive lá com o meu amigo Carvalho. Nós estivemos no Irão ou não? Não foi comigo, mas o João Carlos Abreu, por exemplo, estivemos juntos no Irão. O Irão é um país lindíssimo, com um património formidável, com um povo do mais bonito e do mais hospitaleiro e ternurento que se possa imaginar, e para onde normalmente transportamos muita gente, e desde que começou este conflito, acabou. Falou agora do povo, são também as pessoas que o seduzem nos destinos. São sobretudo as pessoas que me seduzem. Sobretudo as pessoas que me seduzem. Porque vamos ver, naturalmente que cada país tem o seu património, uns mais ricos, outros menos ricos em património, mas há um património que é transversal ao mundo, que é o património humano, é a nossa raça. E aqui, de país para país, vamos de facto percebendo o quão diferentes e diversificados nós somos, e é precisamente esse conjunto de povos, de comunidades que eu e que viajantes em geral vamos conhecendo que nos enriquecem bastante. Pessoalmente, falo. É um viajante intrépido e gostaria de saber qual é o maior erro que considera que os viajantes cometem quando planeiam as férias. Isso aí eu posso fazer uma lista de erros. A começar logo, e aqui incluo muita gente, ou alguma gente que também vive nesta terra, e que quer ir para a viagem a ter a mesma comodidade que tem em casa. Ora, eu quando vou para a Etiópia, eu quando vou para a Guiné-Bissau, eu quando vou para o Peru, eu não vou ter a mesma comodidade que tenho em minha casa. Se eu procurar a comodidade que tenho em minha casa, só tenho uma solução, é ficar em casa. Portanto, o maior erro, ou um dos maiores erros que as pessoas podem cometer é irem viajar a pensar que ficam em casa. Não é. Há duas coisas que os viajantes têm que ter muito presente, que é capacidade de adaptação e capacidade de tolerância. Nós, quando vamos para um país que sabemos que não é europeu, que não tem as mesmas regras, não tem o mesmo tipo de cultura que nós ocidentais temos, não podemos ir à espera do melhor do mundo. A riqueza desses países, lá está, são as pessoas. É o património humano e muito património material que vamos encontrar. Portanto, é completamente errado a pessoa ir a pensar que fica em casa, ou a querer ficar como se ficasse em casa, porque viajar é um processo de imprevistos. É a língua que é diferente, é a gastronomia que é diferente, é o clima que é diferente, são as estradas que são diferentes, é tudo diferente. Agora, se nós não queremos ir ao encontro do diferente, ficamos em casa. Nós hoje viajamos cada vez mais depressa, mais rápido e também munidos de tecnologia. Ou seja, aquilo que lhe quero perguntar com esta constatação é se considera que conhecemos melhor o mundo ou, pelo contrário, consumimos apenas rapidamente sem verdadeiramente reter aquilo que você está-me a querer pegar umas rasteiras engraçadas. É assim, eu sem querer criar aqui divisões ao turista e ao viajante. Isto é um clichê. Eu sei que é um clichê. O que é que os distingue? O que é que os distingue é o turista vai a correr, tirar fotografias, contabilizar mais um país para dizer que esteve lá. O viajante não. O viajante vai com calma, vai com tempo, vai saborear aquele momento, vai visitar as coisas em horários onde o turista, o turismo massificado não está naquele momento. Por isso o viajante, digamos que é um slow traveler, ok? É uma pessoa que viaja mais devagarinho. O turista tem muita pressa. E depois, dentro da categoria dos turistas, há aqueles que, tudo bem, ainda fazem viagens completas e um bocadinho mais complexas, o que é de enaltecer, e depois há aqueles com todo o direito que lhes assiste, porque eu também de vez em quando faço turismo desse, é entrar num hotel tudo incluído, por exemplo, na República Dominicana, um 5 estrelas tudo incluído,
em que eu passo o dia sentado no bar da piscina a beber pinhas coladas e mentiritas e depois, e não saio do hotel, porque tenho lá tudo, a comida, a bebida, a dormida, as atividades, e depois regresso ao país, ao Portugal, conheci a República Dominicana. Conheceste nada, conheceste o hotel de 5 estrelas, tudo incluído, onde ficaste. Não foi à Cascada del Limão. Tem a ver com os destinos, não é? Como? Tem a ver com o tipo de destino, neste caso. Mas veja, a República Dominicana, onde eu vivi durante 2 anos, não são resorts turísticos 5 estrelas, também são. Mas há muita coisa no interior da República Dominicana, as montanhas, os vales, as cascatas, os riachos, ir até à fronteira com o Haiti, que é uma coisa lindíssima, que as pessoas não fazem a menor ideia que existe. Porquê? E legitimamente, repito, a pessoa quer ir descansar, e muito bem, para um hotel e ficar ali plantado na água durante uma semana. Portanto, perguntava-lhe acerca desta questão de estarmos a consumir mais rapidamente. Portanto, por aquilo que me responde, atualmente temos mais turistas do que viajantes. Temos bastantes mais turistas, não apenas na região, não é? Nós também estamos a receber... devido ao mundo em que vivemos atualmente. O mundo ao que vivemos, que é um mundo... Lá está, mais democratizado, é um mundo mais aberto, é um tipo de vida mais rápido, conforme a Romina referia, é uma forma de viver em tudo, praticamente em toda a nossa vida, a forma de viver é muito mais rápida. E o turismo não é exceção a essa forma de viver, apesar de, felizmente, existirem exceções. Há aqueles destinos de verão que são os típicos destinos da moda e eu gostaria de provocá-lo, entre aspas, perguntar se vale a pena seguir as tendências ou o melhor destino é aquele que nos surpreende em certa medida. Naturalmente que eu optaria pela segunda opção, que é aquele que nos surpreende. Mas estou perfeitamente consciente de que as redes sociais vieram, de alguma forma, entregar-nos alguns destinos que eram completamente desconhecidos, eram genuínos, diria, puros, e hoje em dia estão completamente devassados pela massa turística. Por isso, tudo bem, eu posso perfeitamente aceitar, também faz parte da minha profissão vender viagens para qualquer parte do mundo, mas eu valido ambas as opções. Naturalmente que o destino que me surpreende é aquele que eu prefiro, naturalmente. Desculpe interrompê-la, porque é assim, porque se eu vou para um sítio que não conheço, é porque esse sítio ainda não saiu no Instagram. Agora, no Instagram já fizeram às tantas, acerca de um outro sítio, milhares de publicações. Portanto, eu já vou para uma aldeiazinha em Itália, ou seja lá onde for, a saber praticamente tudo o que lá está através das redes sociais. E dos destinos que visitou, qual foi o país ou qual foi a civilização que mais o marcou e a razão pela qual isso aconteceu? Vocês fazem boas perguntas para respostas complicadas. Não há uma resposta objetiva, direta, relativamente a isso. A África, para mim, continua a ser África e é um manancial de revelações e de culturas e de comunidades e de etnias que não existem mais de lado nenhum. Depois a América do Sul tem coisas formidáveis como o Peru ou como o Equador, ou como a Costa Rica, isto já na América Central, ou como a Guatemala, também na América Central. Depois o Oriente tem aquela coisinha pequenina que dá pelo nome de Butão, que é um destino formidável. E depois tem o Japão, que é um expoente de cultura, de património e gastronómico também, que é formidável, é fortíssimo também. Por isso, eu permito-me, porque acho que tenho cabeça suficientemente aberta para aceitar tudo, para receber tudo aquilo que um país tem para me oferecer. E lá está, depois só tenho é que ter a capacidade de me adaptar. Porque se eu me adapto, eu sinto-me, há lugares no mundo em que para mim, apesar da cultura completamente diferente, dos povos completamente diferentes, para mim eu considero os lugares de pertença, lugares onde eu pertenço, porque já lá estive 6, 7, 8, 10 vezes, não importa o número, mas já me sinto parte daquele lugar. Por isso é mais fácil também
andar por esses países e tenho sempre coisas novas para conhecer, para descobrir, porque eu vou todos os anos ao Japão pelo menos uma vez e cada vez que vou ao Japão eu vou sempre conseguir encontrar coisas diferentes e coisas que me enriquecem, lá está. Portanto, é seguro afirmar que considera-se um cidadão do mundo? Sim, naturalmente que isso também é um clichê, mas sou um cidadão do mundo, como é óbvio. Já dizia o Vinícius de Moraes que é também cidadão do mundo. Mas sim, sou um cidadão do mundo, como algumas pessoas que estão aqui sentadas nesta plateia, que também serão cidadãos do mundo. E que conselho é que daria para alguém que quisesse viajar mais, mas cujo orçamento acaba por ser, digamos, um obstáculo? André, porque é que tu, de um momento para o outro, que sempre gostaste, eu vou transferir para ali a pergunta sem me estar a escusar a ela. Porque é que tu, a partir de certo momento em que sempre quiseste viajar, começas a viajar assim de uma forma mais permanente? É porque tiveste essa oportunidade, naturalmente. É porque tens a paixão e a oportunidade. Pronto. Portanto, a premissa foi a fotografia. A premissa. Para depois... E no caso do Rui Maroto, o que é que o motiva a viajar, meu amigo? Também um viajante intrépido. Também um viajante que me dá 10-0, quase. Já deu algumas voltas ao mundo. Não, o Rui Maroto, assim como ali o Carvalhinho também, o meu amigo Carvalhinho também, viajante de não sei quantas décadas. Eu acho que há sempre duas questões, há duas ou três premissas que têm que ser colocadas na mesa. Naturalmente que a disponibilidade financeira. Viajar, conforme falávamos há bocadinho, democratizou-se, entraram as low cost, mas há países para onde é muito caro viajar. Portanto, se não existe essa disponibilidade financeira, a pessoa fica de alguma forma castrada, digamos assim, no seu sonho de concretizar essa viagem. E ter o sonho, ter a vontade e ter também a capacidade de arriscar. Eu, por exemplo, o Gonçalo Cadilho, que é uma pessoa conhecida por muita gente. Escreve crónicas de viagens, tem diversos crónicas e livros e acompanha grupos também, assim como eu faço. Mas o Gonçalo, de um momento para o outro, deixou o escritório onde estava e começou a viajar. Mochila às costas, foi pelo mundo. Portanto, deu-lhe o vibe e vai-se embora. Como é que acha que podemos viajar de forma mais consciente e até respeitadora, tendo em consideração esta questão que lhe falava do turismo de massas que iniciou a nossa conversa? O turismo de massas, obviamente, é um turismo que acaba por estragar e danificar parte do mundo para onde vai passando. Agora, há destinos que ainda conseguem preservar-se enquanto únicos e protegidos, digamos assim. Olha, eu, por exemplo, acabei agora de chegar das Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé têm uma postura ambiental que é um exemplo para o mundo, porque eles têm determinadas regras que não permitem que o visitante abuse do destino. Vou-lhe trazer outro exemplo. O Butão, por exemplo. O Butão... Esteve recentemente lá? Sim, estive em maio, a última vez foi em maio. O Butão, por exemplo, é o único país do mundo que tem emissão zero de carbono. É um país do mundo onde não se podem abater árvores. É o único país do mundo onde não se podem abater animais. Não se pode fumar. Os butaneses não têm autorização para fumar na rua. Portanto, há uma série de princípios que não só os governos aplicam ou instituem, como também nós, enquanto viajantes ou enquanto visitantes, temos que respeitar, não é? Singapura, você se for a mastigar pastilha elástica em Singapura, é multado. Se você deitar uma beata em Singapura na rua, é multado ou pode ir preso. Portanto, há uma série aqui de regras que os países muito bem
vão instituindo, que têm que ser respeitados. E também cabe a cada um de nós, enquanto protetor, digamos assim, do planeta em que vivemos, ter determinados cuidados. Portanto, o aspecto aqui da sustentabilidade. Estamos no mês de julho, um mês que muitos já começaram de férias, outros vão ainda começar esta dinâmica. Se tivesse de sugerir um plano de viagem, para um viajante individual, para uma família, o que é que sugeria? Mas quer um quê? Um destino massificado ou um destino por massificar? O que achar conveniente e fundamentando. Okay. Então vamos lá ver. Para uma família que possa ter crianças, isto pode contradizer aquilo que eu há pouco dizia, mas é um facto. É pá, que vão para um tudo incluído em Cabo Verde, ou que vão a São Tomé, que não há tudo incluídos, mas vão para São Tomé, Praia do Príncipe mais concretamente, que é um destino formidável para luas de mel, para casais, para famílias, por exemplo. Para um turista ou para um viajante individual que meta a mochila às costas e que vá pela Argentina, apesar de agora ser outono e inverno, que vá pela Argentina, que vá pelo Chile ou que vá para o Canadá, por exemplo, que é um país seguro, um país limpo, um país organizado. Se quiser um destino massificado, bem, eu não ia dizer que venha para a Madeira, mas pode ir, por exemplo, para a Tailândia. Ou pode ir para o Japão, ou pode ir para o Japão, por exemplo. Nesta altura é muito quente, mas ok, faz algum sentido visitar o Japão nesta altura, porque o Japão é bonito em todas as alturas do ano. Aproveitando a sua deixa, a Madeira já é um destino massificado, na sua opinião? Sim, é um destino massificado, é um destino que já cumpre algumas regras, sem dúvida nenhuma, porque também temos que proteger aquilo que é nosso, na verdade. Estar a estabelecer, eu não sou muito a favor de estabelecer cotas de entradas de turistas, desde que o local, o destino, tenha as infraestruturas, eu acho que pode receber muitos turistas. Têm que ser bem geridas e têm que ser bem monitorizadas, basicamente. Estava-me a esquecer de um destino que ainda há pouco referi. Um destino, um viajante individual, por exemplo, que vá para as Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé é das coisas mais bonitas que eu conheço em todo o mundo, ainda muito selvagem no bom sentido da palavra, e que vale muito a pena conhecer. E em 5 dias qualquer pessoa consegue visitar as Ilhas Faroé, que não está massificada, que já tem algum turismo, mas é sobretudo turismo escandinavo, ali dos países nórdicos, nesta altura do ano. Por isso as Ilhas Faroé são também uma excelente opção. Deu também aqui a opção e a sugestão da América Latina em contraponto com o Canadá. No entanto, aqui esta região, especialmente da América Latina, ainda tem muito esta questão da segurança. Nota que os viajantes também procuram aquilo que é mais cómodo, mas também aquilo que é mais seguro. Sim, com certeza que se nós formos viajar, sobretudo de férias, e vamos estressados, vamos com aquela falta de segurança, aquela espada por cima da cabeça, pá, então eu não aconselharia, porque as férias vão ser um stress e vão ser um cansaço, não é? E a pessoa está permanentemente a olhar para trás. Mas eu já estive, só não conheço a Venezuela e infelizmente já, enfim, agora por todos os motivos ainda mais, da América do Sul só não conheço a Venezuela, portanto conheço todos os países da América do Sul, nunca senti perigo em qualquer deles. Estando a viajar sozinho, estando a viajar em família ou com amigos, estando a viajar com grupos, nunca em momento algum me senti inseguro. Seja no Peru, seja no Chile, seja na Argentina, no Equador, enfim, na Colômbia, por exemplo, que é um país que está muito associado a alguma insegurança, mas cada vez está mais seguro, também convenhamos. Brasil? O Brasil, veja, eu já estive N vezes no Brasil, nunca me aconteceu nada. Agora, se nós quisermos procurar sensacionalismo, nós vamos sempre encontrar imensas notícias dramáticas sobre o que aconteceu ao turista aqui, ali e acolá. Portanto, todos os países são perigosos. Se formos a ver, se for para Lisboa, para o local errado, Lisboa pode ser uma cidade perigosa. Não é? Se formos para Nova Iorque, para o bairro errado, Nova Iorque pode ser uma cidade perigosa. Agora, eu já fui para Nova Iorque uma série de vezes e nunca senti perigo nenhum.
Sabemos ou temos é que nos preparar bem e saber para onde vamos. O que não evita que em Copacabana possa estar parado num semáforo e apareça alguém ao lado da sua janela com uma pistola apontada para lhe levar a carteira. Isso pode acontecer em qualquer lado. Falou também das viagens que faz com grupos. Gostaria que nos contasse um pouco daquelas que já fez este ano e das que ainda faltam fazer, em termos de perspectiva para os próximos meses até ao fim do ano civil. O que é que ainda falta fazer de viagens? Ainda me falta fazer a título particular e a título profissional o Quénia, para onde irei no próximo domingo, a Roménia e a Moldávia, onde irei no final de setembro, princípio de outubro, a China, onde irei em outubro, a Toscânia, Itália, onde irei em setembro, e daí para a frente ainda não sei, porque ainda não me saiu a agenda das viagens do último trimestre, mas para já é isto que me falta fazer. O que já fiz não é para pessoas normais, até este momento. E o que é que gostaria destas que já fez, o que é que pode destacar e enfim, que exemplo é que pode dar de algum episódio destas que já fez este ano? Este ano? Se calhar esta senhora sabe fazer perguntas. Não, eu consigo arranjar um ou outro episódio. A Etiópia, por exemplo. A Etiópia é um país riquíssimo, o meu amigo já lá esteve, o Rui Marote também. A Etiópia é um país riquíssimo, sobretudo do ponto de vista cultural, o ponto de vista do património, as igrejas de Lalibela, por exemplo, onde o Rui também já esteve, Aksum, por exemplo, tudo aquilo. A Etiópia é um país maravilhoso. Só que depois chegamos a um hotel de 5 estrelas e não há água quente nas torneiras. E vamos para um hotel de 5 estrelas e não há toalhas nos quartos. E vamos para um hotel de 5 estrelas e só há Wi-Fi, quando há, na recepção. Portanto, e para fazer 60 km, em alguns trajetos demoramos 2 horas e meia, porque as estradas são do piorio que existe. Agora, lá está, a capacidade de adaptação, a capacidade de tolerância, permitem a alguns viajantes, e aquele senhor que está ali viaja muito sozinho, permitem muitos viajantes passarem por cima daquilo que os viajantes, eu diria, normais, entre aspas, se incomodariam com uma estrada má, uma picada, com o não haver toalhas no quarto. Não há toalhas num quarto, vai-se à recepção e pedem-se toalhas, não é? Não há água quente no quarto. Paciência, na Etiópia estão 30 graus, até sabem tomar um banho de água menos quente. Portanto, esta capacidade de resiliência, não é a palavra que está muito na moda. É exatamente isso. Parte agora a próxima viagem para o Quénia? Sim. Vai visitar a reserva dos Masai Mara? Vou fazer aquilo que é, diria que tradicional no Quénia, que é começar e terminar em Nairobi, fazer a reserva de Masai Mara. Já lá esteve? Não. Mas gostava de ir. Claro. Para o ano, quem sabe. Visitar também a reserva do Lago Nakuru, também visitar a reserva de Amboseli, que também é muito bonita, visitar alguns momentos em que o África Minha foi rodado. É por aí também. É por aqui. Visitamos também a Casa Museu da Karen Blixen, que foi a escritora do livro África Minha, que deu origem ao filme. Vamos também a um centro de proteção ou de conservação de girafas, também em Nairobi. Também visitamos uma instituição feminina onde trabalham senhoras ou mães solteiras ou mulheres maltratadas, onde se juntam diariamente para fazer coisas lindíssimas a nível de cerâmica, a nível de madeira, a nível de joalharia. Portanto, vamos visitar tudo isto durante estes dias. E terminamos em Mombasa para fazer 3 dias de praia. Muito bem. Portanto, aliando aqui diversas componentes, não é? Sem dúvida. O safari e depois também esta parte de praia. De praia também. É uma viagem a título pessoal, é com um grupo? É uma viagem em que vou levar 18 pessoas. Portanto, é uma viagem de grupo. Alguns madeirenses incluídos? 3. E depois, no fim destas viagens, o feedback que recolhe,
deduz que positivo, não é? Mas o que é que lhe dizem assim com mais frequência? Olha, se fosse ali o Rui Marote a não ter água quente no quarto, ele não iria fazer uma crítica nem escrever uma reclamação. Mas há muito boa gente, não só aqui como em toda a parte, que ao não ter água quente e não ter toalhas no quarto, é o fim do mundo. Fiquem em casa. E gostaria então que deixasse, aliás, gostava de ir a outro ponto, que no fundo vai ao encontro daquilo que já referiu aqui, mas o presidente da Associação de Operadores Turísticos Italianos dizia numa revista italiana, sustentava que o turismo estava em alta, porque viajar é de facto uma prioridade. Aquilo que no fundo referiu aqui no início da nossa conversa. Isto relativamente ao ano civil de 2025. Considera que esta tendência vai manter-se nas próximas décadas? Pode haver aqui um resfriar? Eu acho que a tendência se vai manter com certeza, porque a partir do momento em que alguém tem acesso ao acto de viajar e tem lá as tais condições financeiras de que falávamos há pouco, acho que sim. Acho que a tendência em viajar se vai manter, lá está pela tal democratização da viagem, porque também há algum tipo de viagens que permite, porque são financeiramente mais acessíveis, e hoje em dia as pessoas já não dispensam esta coisa do ir viajar. Isto é quase como tomar o café diariamente, ou quase como comer ou ir ao ginásio. É um bem que faz bem ao corpo e faz bem à cabeça também. Por isso, com certeza que será uma tendência a manter. Conforme dizia, poderá haver um resfriamento, mas a indústria do turismo, como penso que sabe, é denominada como a indústria da paz. Basta haver um foco de guerra ou um foco de conflito que a tendência começa logo e a procura começa logo a baixar. Mas depois também, e isto sem querer parecer mal ao fazer esta afirmação, nós habituámos-nos de tal forma hoje em dia à tragédia, ao drama, à catástrofe, às guerras, e depois a imprensa, a comunicação social em geral, explora tanto isto até à exaustão, que o que é que nós passamos de alguma forma a fazer? Normalizamos estas coisas. Ok, há guerra no Médio Oriente, então eu vou para o Japão, vou para a China, vou para a Argentina, vou para a África, vou para todo o lado. E evito ali aquele bocadinho do Médio Oriente. Houve, no início de tudo isto, e sabemos todos, aqui que estamos, que houve ali assim uma quebra súbita de viagens quando deflagrou o conflito no Médio Oriente. Sobretudo, por exemplo, a Emirates parou a operação quase toda. Muitas companhias pararam. Ora, eu em pleno conflito e início do conflito, eu já estava a viajar nesse mesmo ano com a Turkish Airlines para a Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. Porquê? Porque conseguimos arranjar soluções e permitir que os nossos clientes, os nossos viajantes, aos quais eu agradeço desde já, naturalmente, continuarem a viajar com esta marca. Eu posso falar na marca, já que ela está aqui ostentada, com esta marca há 186 anos, é a agência de viagens mais antiga do mundo, continuar a agradecer a confiança e a fazerem parte da história da nossa marca. Por isso, nós tentamos sempre, nem sempre conseguimos, como é óbvio, mas tentamos sempre com um alto nível de sucesso dar a volta às situações e de forma segura colocar as pessoas nos destinos e proporcionar-lhes uma viagem segura. E que já numa reta final da nossa conversa, que conselhos finais é que quer deixar a quem se prepara para, nos próximos meses, esta época estival, realizar uma viagem? Que não se esqueça de colocar em prática, voltamos ao mesmo, o conceito de tolerância e o conceito de adaptação, porque o resto vai na mochila. Vai o iPad, vai o iPhone, vai o carregador, vão os lenços de assoar, vão os dodotes, mas convém que não se esqueçam da tolerância e da capacidade de adaptação. Desculpe. E, sobretudo, de respeitar as pessoas que nós vamos visitar, porque as pessoas são de lá. Nós somos os intrusos. Portanto, como intrusos que somos, devemos ter o civismo
próprio e o respeito para estar ali a conviver com aquela gente que, no final de contas, nos abre as portas da sua cultura e das suas comunidades. Nós, a cada programa, convidamos o nosso convidado, passa a redundância, mas a escolher uma associação para a qual queira que o Centro Comercial Plaza faça o donativo. E gostaria que nos dissesse, nos transmitisse aqui qual é a que escolhe e a razão pela qual o faz. Eu vou tentar não me emocionar, mas esta oferta que o Plaza faz vai ser para ajuda alimentar aos cães, ok? Porque são, de facto, uma das instituições mais válidas, com mais trabalho de excelência que existe na região, e sempre que eu posso ajudá-los, de alguma forma, faço esse tipo de ajuda. Portanto, ajuda a alimentar aos cães. Por favor, Vítor. Muito bem, muito obrigada. Foi o Plaza com António Barroso Cruz. Até uma próxima. Muito obrigado. Minhas raízes estão aqui.